Você que adora consumir aveia, será que você está sabendo comprar a aveia certa de acordo com as suas necessidades? Hoje o assunto é os tipos de aveia. Quando a gente chega no mercado, a gente encontra uma diversidade de tipos de aveia diferente. A aveia é um cereal e que no processamento se obtém os flocos, que é uma maneira mais prática da gente utilizar esse cereal na nossa rotina alimentar. Tanto que a aveia é um alimento extremamente versátil, né? Utilizamos em frutas, em vitaminas, tem muita gente que coloca por cima do almoço, na própria refeição, enfim. Então, o que eu vou explicar hoje é a respeito dos diferentes tipos de aveia. Por que tem tantos tipos diferentes? Será que elas têm indicações diferentes também? Uma primeira coisa importante que eu acho super assim legal na aveia é o custo. Então, é um alimento extremamente barato, a depender da marca que a gente compra, que a gente adquire, ela é super acessível e isso facilita inclusive o acesso de pessoas que não têm uma condição financeira boa e que têm problemas, por exemplo, como colesterol aumentado, dificuldade em reduzir a glicemia, né, muita compulsão alimentar. E eu vou explicar direitinho a indicação da aveia para essas diferentes finalidades. Mas o fato dela ter um baixo custo facilita muito o nosso acesso à compra desse produto e principalmente uma utilização bem regular, até diária, se for o caso, né? De uma maneira geral, a aveia, por ser um cereal, ela sofre processamentos, assim como o açúcar, que foi um vídeo que eu gravei anteriormente, e vários outros alimentos que são adquiridos na forma bruta e a indústria vai processando e criando diferentes subtipos desse produto bruto. E, obviamente, na medida em que esses produtos vão sofrendo o processamento, eles vão tendo alteração na composição nutricional. Isso é natural, porque o processamento vai fazendo com que o alimento vá perdendo partes, frações dele, e isso vai tornando muitas vezes o alimento mais pobre do ponto de vista nutricional. Mas é óbvio que o processamento favorece, por exemplo, a apresentação do alimento, a facilidade do consumo e outras características mais que são, na verdade, favoráveis para a indústria alimentícia. Nem sempre esse processamento é interessante para a nossa saúde. E é isso que eu vou esclarecer aqui hoje. A aveia é um cereal, como eu falei, que é rica prioritariamente em carboidrato, então é uma boa fonte de energia, tem muitas fibras, tá? Essas fibras são solúveis e insolúveis, então uma coisa que vai determinar também a predominância desse tipo de fibra é se a gente vai consumir a aveia crua ou se a gente vai fazer o cozimento dela, como por exemplo na forma de mingau. Isso altera a característica da fibra, porque quando a gente consome a aveia crua, o que predomina são as fibras insolúveis, que são fibras que tendem a atuar, né, na melhora do esvaziamento do intestino, porque aceleram o trânsito intestinal. E quando o consumo é feito com essa fibra cozida na forma de mingau, por exemplo, predomina aí as fibras solúveis, porque essas fibras elas vão absorver água desse cozimento juntamente com a temperatura e elas vão entumecer, elas vão inchar. Então isso muda a característica do alimento, que já vai ter uma ação mais interessante na saciedade, por exemplo, e também na regulação do funcionamento do intestino, né? Porque vão caracterizar, vão formar aí fezes mais macias, o que ajuda também no trânsito intestinal. Vitaminas e minerais, alguns compostos antioxidantes interessantes também. E aí, com relação às diferentes aplicações, como eu falei no início do controle do perfil lipídico, o consumo regular da aveia na rotina alimentar vai ajudar no controle tanto da absorção das gorduras que a gente come na nossa alimentação normal, quanto em um processo indireto que faz com que mais colesterol seja retirado do sangue para compor a bile, que é através da circulação enterohepática, que eu não vou entrar em detalhes, mas de uma maneira geral, o consumo regular de aveia vai controlar o perfil lipídico, ou seja, o colesterol e suas frações. Então, quem tem aí seu colesterol alterado, sua alteração de perfil lipídico, introduzir a aveia, obviamente, dentro de um padrão alimentar ajustado, é super válido. No controle da glicemia, pela mesma razão, porque esse consumo regular da aveia vai fazer com que a ingestão dos carboidratos, de uma maneira geral, que a gente consome na nossa alimentação, independente do índice glicêmico dessas fontes alimentares, essa glicose ela vai ser absorvida de forma mais lenta. Então, não vai haver picos de glicemia justamente pela introdução associada aí da aveia, por exemplo, nas frutas, né, ou em outros alimentos
em que você queira incluir essa aveia. Então, a absorção da glicose ela vai se dar de forma mais lenta, controlando mais esse perfil glicêmico do paciente. Com relação à saciedade, é muito interessante, porque como eu falei, a fibra, a aveia, ela tem a característica de absorver água. Então, quando ela absorve água, ela entumece. Então, você imagina a ação desses flocos de aveia, por exemplo, no estômago, né? A gente tem um suco gástrico, então quando essa aveia entra em contato com esse suco gástrico, ela vai inchar. E isso gera uma saciedade precoce. Então é interessante, por exemplo, para quem tem uma dificuldade de controlar o volume do que come, os volumes alimentares por uma compulsão, né, por uma necessidade maior de grandes quantidades, introduzir a aveia em determinados alimentos, principalmente nos lanches. Eu indico muito lanche da manhã e lanche da tarde. Alguma preparação que tenha aveia é interessante, porque isso vai gerar uma saciedade, fazendo com que essa pessoa tenha menos apetite em um horário seguinte, né? Ela vai conseguir aguardar a próxima refeição após esse momento do consumo da aveia. E aí vamos falar sobre os tipos, né? O primeiro tipo é a aveia prensada. Quem já viu no mercado a aveia prensada, a gente observa que é um floco bem grande, ou seja, é simplesmente a aveia prensada, ela não sofreu nenhum tipo de processamento. É o tipo de aveia que normalmente eu indico, e por mais que você tenha dificuldade em mastigar aquele floco maior, é interessante que você processe no liquidificador, porque nesse caso a gente vai manter a característica nutricional, né, a composição nutricional, ela não vai ser modificada com o processamento no liquidificador doméstico, por exemplo, ela vai apenas diminuir o tamanho, mas ali a gente tem a aveia na sua integralidade, ela não perdeu nada, né, nesse processamento no liquidificador, ela apenas diminuiu o tamanho, mas nutricionalmente tudo está sendo preservado. Ela é a mais integral, é a mais recomendada, inclusive ela é um pouquinho mais difícil de ser encontrada, né? A que é mais encontrada é o farelo, flocos e etc. Os flocos finos, né? Mas assim, no caso do farelo, ele já seria um tipo seguinte, após a aveia prensada, porque ali se preserva totalmente a casca, né, a fibra na sua integralidade, nada foi perdido, porque o farelo, ele é uma forma mais grosseira, mais bruta desse cereal após a aveia prensada. A aveia em flocos, ela já é um pouco diferente do farelo, porque ela já sofreu um processamento um pouco maior, então obviamente se perdeu aí alguns nutrientes, algumas vitaminas, minerais e um pouco da fibra. Ela já tem um floco que é um tamanho um pouco menor, né, considerando o farelo de aveia, que é mais grosseiro, como eu falei. Então, obviamente, já houve alguma pequena perda, não totalmente, mas já alguma perda. Os flocos finos foi uma invenção assim mais comercial, que é, na verdade, o floco da aveia menorzinho. Então isso, por exemplo, para pessoas que têm intolerância a mastigar resíduo, não gosta muito da presença daquele bagacinho dentro do suco, a aveia em flocos finos ela é mais indicada pelo fato dela ter um floco de um tamanho um pouco menor. E obviamente, como houve esse processamento, né, mais um processamento, algumas outras perdas acontecem também. E por fim, a farinha de aveia, que aí, como o próprio nome diz, é a farinha, ela é bem fininha, né? Muitas pessoas, por não ter realmente tolerância nenhuma ao farelo e aos flocos, preferem a farinha. Mas eu sinto dizer que a farinha ela já tem uma perda muito grande, principalmente das fibras insolúveis, né, que estão presentes mais na casca, na parte mais externa. E óbvio que a farinha, por ela ser muito processada, ela já perdeu aí uma boa parte dessas fibras, como eu falei, ela vai ter perda também de algumas vitaminas e minerais. Então, nesse caso, a gente vai ter aí uma predominância das fibras mais com a sua característica solúvel, pelo fato de ter perdido a parte externa do grão. Então, é um tipo de fibra que vai ter uma dissolução em líquido maior, ela vai entumecer com mais facilidade, por exemplo, em comparação com o farelo, que já tem um entumecimento menor, né, porque predomina aí as fibras insolúveis. No caso das solúveis, a gente utiliza muito para fazer mingaus em geral, para pessoas que têm realmente intolerância a resíduo, não devem ou não podem consumir nenhum tipo de resíduo, principalmente uso em dietas enterais, dieta via sonda, quem está fazendo uso, ou quem tem algum tipo de limitação na cavidade oral, que não pode mastigar, ou não deve ter nenhum resíduo nessa dieta. Então a aveia, ela é uma fonte aí de fibra interessante, uma fonte nutricional interessante, porém indicada apenas nessas situações de maior limitação, ou de mastigação, ou de deglutição, ou dieta via sonda, como eu falei. Mas de uma maneira geral, se a gente tem uma condição mastigatória preservada, né,
O mais interessante é que a escolha da aveia seja a mais integral possível, considerando esses tipos que eu falei inicialmente, para que a gente possa incluir um alimento barato, super fácil de ser encontrado, né? E muito fácil, muito versátil para ser utilizado também, como eu disse no início, em frutas, nos sucos, nas vitaminas, etc. E considerando o importante valor nutricional, o valor que ela tem na composição em fibras e compostos antioxidantes e todos os benefícios que a aveia confere, tanto na prevenção quanto no tratamento dessas situações que eu falei inicialmente. Então a aveia é um alimento super indicado, super acessível e que deve ser consumido por todo mundo sim, exceto pelas pessoas que têm algum tipo de intolerância ou sensibilidade ao glúten, porque a aveia é uma fonte de glúten, mas hoje já existe a versão da aveia sem glúten. Então, inclua mais aveia na sua rotina alimentar, em todas essas preparações, como eu falei, que você só vai ter benefícios.